A paz do Senhor, querida alma. Chegamos à terça-feira, um dia que se desdobra no coração da semana, muitas vezes repleto de tarefas e responsabilidades. Em meio ao ritmo, talvez busquemos força para dar conta de tudo. Mas, e se houvesse algo ainda mais vital do que a simples força? E se a verdadeira chave para uma terça-feira de paz e propósito residisse na condução suave e poderosa do Espírito Santo? Hoje, convido você a abrir seu coração para essa possibilidade. Vamos juntos explorar como podemos navegar este dia não apenas com nossas próprias forças, mas com o sopro divino do Espírito, que nos oferece direção, renovo e uma perspectiva celestial para cada momento. A terça-feira chega e com ela, frequentemente, uma lista extensa de afazeres. A agenda pode estar cheia, os compromissos marcados, mas, lá no fundo, uma sensação de vazio pode nos assaltar. A dor de uma terça-feira sem rumo. Sentimos-nos ocupados, correndo de um lado para o outro, mas com um vácuo de propósito, como se estivéssemos perdidos mesmo em meio a tantas tarefas. É aquela sensação de estar apenas cumprindo o protocolo, sem a chama da inspiração divina, sem a certeza de estar no caminho certo. O coração anseia por mais do que eficiência, anseia por significado, por sentir que cada passo, cada esforço está alinhado com algo maior. Se essa inquietação lhe é familiar, saiba que você não está sozinho nessa busca por direção. Se você já se sentiu sobrecarregado e sem rumo em uma terça-feira, mesmo com muitas tarefas, comente: Espírito Santo, desejo tua direção hoje. Sua busca por sentido é compreendida aqui. A palavra de Deus, nosso mapa para a vida, nos revela que não fomos feitos para caminhar sozinhos ou apenas pela nossa própria inteligência. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, o apóstolo Paulo nos presenteia com uma verdade profunda. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas o que realmente significa ser guiado pelo Espírito no cotidiano de uma terça-feira comum, com seus desafios e sua rotina? Significa mais do que ter uma ideia brilhante ou um sentimento bom. Ser guiado pelo Espírito é ter uma sensibilidade aguçada à sua voz suave, aos seus toques, às portas que ele abre e aquelas que ele fecha. É uma disposição de submeter nossos planos, nossa agenda, nossa vontade à sua sabedoria superior, confiando que a direção dele é sempre o melhor caminho, mesmo que não o compreendamos de imediato. Como a ideia de ser guiado pelo Espírito de Deus na sua terça-feira muda sua perspectiva sobre seus planos e tarefas. Compartilhe sua reflexão conosco. Muitas vezes, em nossas orações, especialmente quando nos sentimos sobrecarregados, pedimos a Deus: Senhor, me dê força para aguentar este dia, para cumprir todas as minhas tarefas, para seguir os meus planos. E claro, Deus é fonte de toda força. Mas há uma revelação que pode soar contraintuitiva para nossa lógica de produtividade. O Espírito Santo deseja nos dar muito mais do que força, para seguirmos nossos próprios caminhos e cumprirmos nossas próprias agendas. Ele anseia por nos dar direção para seguirmos os planos dele, planos que são infinitamente melhores, mais altos e mais plenos de propósito do que os nossos. E às vezes, seguir a direção do Espírito pode significar mudar a rota que traçamos, abandonar certos projetos que nos pareciam importantes, ou abraçar desvios inesperados que nos levarão a bênçãos que não imaginávamos. Não é sobre o que acontece fora, é como Deus age dentro. Você já parou para pensar se tem pedido mais força para seus planos ou mais direção para os planos de Deus? O que essa distinção significa para você? Podemos pensar em nossa vida, especialmente em uma terça-feira cheia de demandas, como um veleiro em alto mar. Se tentarmos navegar apenas com a força dos nossos braços, remando contra a maré ou contra ventos desfavoráveis, o cansaço logo chegará.
A exaustão será inevitável e o progresso lento e doloroso. E, muitas vezes, é assim que nos sentimos quando confiamos apenas em nossa própria força e em nossos próprios planos. Mas o Espírito Santo é como o vento divino. Quando ajustamos nossas velas, nosso coração, nossa vontade, nossa atenção para Ele, quando buscamos sua direção, Ele sopra sobre nós. Ele infla nossas velas com seu poder e sua sabedoria e nos conduz a portos de paz, propósito e realização que jamais alcançaríamos sozinhos. Mesmo que a rota seja diferente da que planejamos, a chegada ao destino que Ele preparou é infinitamente mais gratificante. Como você pode ajustar as velas da sua terça-feira para receber o sopro e a direção do Espírito Santo? Compartilhe uma atitude prática que lhe vem à mente. Como podemos, então, de forma concreta, buscar essa direção divina no início da nossa terça-feira? Quero lhe propor uma prática de sintonização espiritual, uma oração simples, mas com o potencial de alinhar seu dia com o coração de Deus. Ela não requer longas horas, apenas um coração sincero e disposto. Que tal experimentar, logo ao despertar ou antes de iniciar suas tarefas, esta breve conversa com o Espírito Santo? Espírito Santo, mais do que força para minhas tarefas, peço ouvidos para te escutar e um coração disposto a te seguir hoje. Conduza meus passos. Esta oração é um ato de humildade e dependência. É reconhecer que precisamos dele. É priorizar a escuta antes da ação. É um convite para que ele assuma a direção, não apenas das grandes decisões, mas dos pequenos momentos que compõem o nosso dia. Você se dispõe a fazer desta simples oração o seu primeiro ato espiritual na próxima terça-feira? Escreva, Espírito Santo, eu te convido, nos comentários como um sinal de sua intenção. Agora, onde quer que você esteja, convido você a aquietar seu coração por um instante. Respire fundo e vamos juntos nos colocar na presença do Espírito Santo. Divino Espírito Santo, sopro de Deus, guia fiel. Nesta manhã de terça-feira, antes de nos lançarmos às atividades do dia, queremos nos sintonizar contigo. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes buscamos apenas força para cumprir nossas próprias vontades, nossos próprios planos, e nos esquecemos de buscar a Tua preciosa direção. Hoje pedimos humildemente, mais do que força para as nossas tarefas, concede-nos ouvidos atentos para Te escutar. Dá-nos um coração ensinável, disposto a Te seguir, mesmo que Teus caminhos sejam diferentes dos nossos. Conduze nossos passos, Senhor, ilumina nossas decisões, orienta nossos relacionamentos, que não sejamos como um barco remando contra a maré, exaustos em nossos próprios esforços, mas que possamos ser como um veleiro, com as velas abertas para receber o Teu sopro divino, que nos leva a lugares de paz, propósito e cumprimento da Tua vontade perfeita. Enche-nos contigo, Espírito de Deus. Renova nossa mente, aquieta nossa alma. Que a Tua presença seja a nossa bússola e a nossa força neste dia. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Navegar a terça-feira com o sopro divino do Espírito Santo é escolher um caminho de menor resistência interior e maior alinhamento com os propósitos eternos de Deus. A verdadeira força não está em nossa capacidade de controlar tudo, mas em nossa disposição de sermos conduzidos por aquele que conhece todos os caminhos. A oração sincera transforma a realidade do coração. Que esta terça-feira seja para você uma experiência de profunda sintonia com o Espírito de Deus, onde sua direção seja mais clara do que nunca e sua paz inunde seu ser. E agora deixo esta pergunta para acompanhar você em sua jornada hoje. Que mudança você acredita que aconteceria em sua terça-feira se, em vez de apenas pedir força, você priorizasse buscar e seguir a condução do Espírito Santo em cada passo? Que o Espírito Santo conduza e renove suas forças, não apenas hoje,
mas em todos os dias da sua vida. Se esta mensagem encontrou eco em seu coração, compartilhe-a. Inscreva-se no nosso canal para mais momentos de fé e reflexão. Tenha uma terça-feira abençoada e guiada pelo Espírito de Deus.